do livro Sempre Alegre, Lorival Lopes. Acalmar-se pela mentalização. Vence a intranquilidade, a preocupação e o nervosismo, o estresse. Não permitas que se apoderem de ti. Se quiserem se aproximar, reage, afasta-te do reboliço, acomoda-te, respira profundamente, fecha os olhos e imagina uma paisagem de profunda calma. Pensa no rio bem tranquilo, margeando por árvores floridas, com galhos que se estendem sobre as águas. Há um sol distante por detrás das árvores e pássaros que voam de uma margem à outra, com graça e beleza. Demora-te na contemplação dessa paisagem, enxerga a ti mesmo ali presente e depois pensa na volta aos afazeres. Respira profundamente e abre os olhos. A tua calma interior depende do uso que fazes dos teus pensamentos. Então, é uma mensagem para todos nós, principalmente nos dias de hoje, onde a luta, a caminhada não é fácil e chama a atenção de cada um de nós. Às vezes queremos fazer algo melhor e, às vezes, acontece casos que deixam a gente aborrecido, mas, como diz a mensagem, para a gente acalmar é preciso controlar os nossos pensamentos. Nunca se desesperar com aquilo que a gente acha que está errado, está em desacordo. Porque tudo faz parte da caminhada. Toda dificuldade é um chamamento para mostrar o caminho que está percorrendo. E assim, com a tranquilidade, com a calma, com a paciência, a gente vai superando esses obstáculos que encontramos no caminho. Então, a paz está em todos os lugares e principalmente dentro de nós. Vai depender do que fizermos dela. Muita paz. Então, na noite de hoje, temos nosso irmão Eusébio, que falará sobre a pureza de coração, que também traz sobre a paz, e que ele possa ser iluminado, protegido, fortalecido, assim como todos nós, que possamos aproveitar esse momento para aperfeiçoar a nossa alma. Que a tua misericórdia, Senhor, envolva e proteja a todos, por hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Então, passa a palavra para o nosso irmão Eusébio. Bem, mais uma vez, boa noite a todos, né, a todas. É sempre uma satisfação a gente poder voltar, mesmo que virtualmente, aqui à sala de estudos Xavier, da nossa cidade de Santa Amaro. E como eu disse para vocês, eu vou estar repetindo sempre, porque o que é bom se repetir. Todo o meu início de trajetória no movimento espírita começou em Santa Amaro, né? E aí de Santa Amaro, outras regiões, enfim, de Cachoeira depois. Então é um prazer voltar para beber dessa energia que vocês nos passam. E o tema de hoje é um tema muito leve, muito bom, mas não menos reflexivo. Esse texto está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados Aflitos, no seu capítulo 5. Mas eu prefiro também trazer aqui hoje uma reflexão nessa noite da obra Parábolas e Ensino de Jesus, é a obra de Caibar Schutel, no seu capítulo que trata de higiene do coração. Eu penso que ele, Caibar Schutel, vai se aproximar bastante do que nos explica o Evangelho a respeito desse tema. Bem, boa noite a todos. Boa noite. Caibar Schutel,
ele traz o trecho de Mateus 5,8, quando Mateus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É só essa frase daria palestra. Que a pergunta-chave é: como é que eu posso ver a Deus se Deus não existe, do ponto de vista humano? Se a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Como é que realmente eu vou estar com o meu coração limpo? Como é que se limpa o coração? Como é que se limpa a mente? Mas foi Jesus que disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus face a face. Ele afirmou: verão. Então, a primeira lição que fica aqui é que não tem como, assim como a gente tem um espelho, uma janela de casa toda suja, né, cheia de lama, a gente não vê do lado de fora o sol nascer, a gente não vê a primavera, a gente não vê nada de limpo, posso usar esse termo, quando a janela está suja. Então, a gente precisa limpar a janela. E esse exercício de limpar a janela é fundamental para a interpretação do texto na noite de hoje. E Caibar Schutel, ele começa a interpretação dizendo assim: me permitam fazer a leitura e o comentário. Há corações limpos e corações sujos. Para aqueles corações limpos, reservou o Senhor a visão de Deus. Então, ele afirma que entre nós, encarnados e desencarnados, há espíritos, há pessoas de corações sujos e corações limpos. Bem, como é que a gente suja o coração? Pergunta-chave. A gente normalmente suja o coração quando a gente usa mal o livre-arbítrio, ou quando alguém deliberadamente utiliza contra todos nós. Mas ainda assim, para sedimentar esse coração sujo em nós, acontece quando nós, primeiro, guardamos mágoas, guardamos ressentimentos, melindres, ódio. Então, tudo isso, magneticamente, suja a nossa mente, que através dos chakras suja o perispírito e, por consequência, suja o corpo físico. Então, é dessa forma que o coração, aqui entendido, corpo, tá? Não só coração, órgão, se suja. Também a recíproca é verdadeira. Quando eu oro, quando eu penso coisas boas, quando eu faço e falo coisas úteis, eu também crio magneticamente energia de luz que penetra a minha mente, penetra meu perispírito, chega no meu corpo e gera saúde. Então já começamos a deduzir que para deixar o coração limpo, basta que a gente cumpra efetivamente as leis de Deus, que se resume, como ensina o livro dos Espíritos, na lei de justiça, amor e caridade. Então, toda vez que alguém se contraria essa lei ou nós, a gente suja não só a mente, mas, sobretudo, o coração. Compreenderam? Avancemos. Continua Emmanuel. E assim como há necessidade da higiene do corpo, para que o corpo funcione regularmente, com mais forte razão, faz-se preciso higiene do coração para que o espírito ande bem. Parece que a frase é a mesma coisa do anterior, mas não é. O final é ande bem. Vocês imaginem, se vocês pudessem ver a aura das pessoas que andam no nosso dia a dia. Já imaginou o que é que você estaria vendo por aí? Quer dizer, tem alguém que vê, particularmente a gente enxerga. Eu não sei se aqui tem médium vidente, mas imagine vocês poderem ver a aura das pessoas que estão com raiva, que dão palavrões, que xingam. Não é uma coisa muito bonita de se ver e nem de se tocar, nem de estar juntos. Então, qual é a proposta? A proposta é que a gente ande bem. E para andar bem, retomo o primeiro parágrafo. Eu preciso estar ligado ao Criador, ligado a Deus. E para estar ligado a Deus, eu tenho que pensar, falar e fazer o que está dentro das suas leis. Percebem? Aí Emmanuel, aí Caibar Schutel, ele vai continuar nos dizendo: é preciso limpar o coração para se ver a Deus. Ninguém há de coração sujo que tenha olhos abertos para o supremo artífice de todas as coisas. Quando a gente está com o coração sujo, a gente não vê a beleza das flores, a gente não sente o perfume delas, a gente não percebe a beleza do mar, do rio, da natureza, da vida. A gente sempre anda de mau humor, mal-humorado, mal encarado, ninguém presta, tudo está ruim. E dessa forma, a gente magneticamente atrai essas energias para nós, criando, por conta do mau uso do nosso livre-arbítrio, problemas, doenças que nós não tínhamos. Então é muito importante que a gente entenda isso. Magnetismo, já falei disso aqui na minha última palestra,
é a alma do negócio. Não é Descartes que diz, penso, logo existo? Toda vez que a gente pensa, toda vez que a gente sente, colegas, a gente cria uma energia no ar, na atmosfera, que fica no fluido cósmico universal. E essa energia não só contamina a gente, como contamina a todos que nós passarmos pelo caminho, que estejam sintonizados com o mesmo tipo de pensamento que eu. Compreende? Do mesmo modo, se você está neutro ou está um pouco aborrecido e sai de sua casa para o dia a dia, se você não mudar a estrutura do seu pensamento, do seu sentimento, você vai sintonizar com pessoas que também estão da mesma coisa. Aí vocês não entendem, nós não entendemos. Poxa, eu sou espírita, assisti palestra, faço prece, mas toda vez que eu saio só tem problema. Claro, você tem algo em você que não está resolvido e semelhante atrai semelhante. Através do magnetismo, você atrai tudo que tiver ali na atmosfera. Isso é ciência, isso não é só filosofia. Então, eu sabendo disso, cabe a mim criar um campo vibratório de proteção. E uma das formas que nosso Caibá Schutter vai falar aqui é, o primeiro passo, mudar a mente. Disciplinar a mente para pensar, dentro das possibilidades, coisas úteis, coisas conforme a lei de Deus. Tranquilo? Podemos avançar? Pronto. Continua Caibá Schutter. Ele traz aqui a fala de Jesus. A boca fala do que o coração está cheio. Do interior procedem as más ações, os maus pensamentos. Aí eu parafraseio essa fala de Jesus, ousadamente, é claro, com outra frase. A gente só dá o que tem. Não tem como você, uma pessoa que só dá palavrão, só fala mal da vida dos outros, só pensa o que não presta, achar que vai dar alguma coisa de bom para alguém. A gente até tem, isso é importante, Alberto e colegas, pontuar. Nós somos filhos de Deus, não somos? Então, nós somos, em essência, perfeitos. Entendem? Em essência, eu sou perfeito, você também é. Agora, para que essa perfeição se consolide, eu preciso da reencarnação para adquirindo, através das experiências, as habilidades morais que eu preciso para evoluir. Mas, em essência, você é bom, todo mundo aqui é bom. Temporariamente, nos sujamos pelo mau comportamento. Então, eu concordo com ele. Se eu não consigo ouvir boas músicas, fazer boas leituras, ter boas conversações, procurar um ambiente de paz, como é que eu quero ter paz o dia todo? Não tem como. A física não coaduna com isso. Então, isso é um ensinamento que todos aqui têm conhecimento, mas esse Caibá Schutter, ele vai aprofundar mais isso no próximo parágrafo. Coração sujo, continua ele, homem sujo, coração limpo, alma limpa. Faz-se mistério limpar o coração. Mas de que forma começa esse asseio? A pergunta é boa. O texto diz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus face a face. Certo? Como é que eu limpo o coração? Caibá Schutter nos traz a primeira lição. E gostaria muito que vocês, como sempre fazem, prestemos bastante atenção, porque é profundo. Ele fala primeiro do autoconhecimento. O primeiro passo é você se conhecer. Agora vamos conversar aqui de amigos para amigos e amigas. Veja bem, autoconhecimento não é uma coisa simples de se fazer. Autoconhecimento pressupõe-se você ter coragem de fazer alguns exercícios de comportamento mental e emocional para penetrar os seus porões do perispírito, os seus porões mentais. Agora eu pergunto a vocês que estão aqui me assistindo, quem tem coragem de encontrar o seu porão com as podridões das outras encarnações? Com as podridões dos anos anteriores dessa própria encarnação? De algo horrível que a gente fez no passado agora, atual, e a gente não quer lembrar. Já imaginou que situação? Então, para fazer o autoconhecimento, tem que ter muita coragem, sabe? Estou fazendo alguns meses sobre isso. Fazendo alguns meses. Eu vou passar a palavra, Tiago, já já. Então, alguns meses, alguns anos eu venho fazendo isso. Eu digo a vocês, eu nunca chorei tanto, porque eu descobri com o autoconhecimento erros na minha família, pessoas da minha família que eu tinha como pedestais. Quando eu fui lá buscar no porão, muita coisa que eu fiz na vida de errado, tive consequências, causas familiares. Isso me decepcionou bastante. Outras coisas da minha vida que eu conquistei de errado, eu sei que foi erro meu, quais as consequências que eu fiz para outras pessoas. Então, autoconhecimento é necessário. Foi o oráculo de Delfos que disse para
para Sócrates, conhece a ti mesmo. Mas não é assim, não. Não é só você botar uma musiquinha, botar um ambiente baixo de luz, deitar na cama. Não, isso é importante. Mas na hora que você começar, colega, a viajar para dentro de você, tem que ter muito peito. E autoconhecimento, você não pode passar a mão pela sua cabeça, sabe, Alberto? Mas sem ser autodestrutivo. O que é isso? Você tem que fazer autoconhecimento se perdoando, se tolerando, entende? Mas eu vou passar a palavra para Tiago aqui, acho que é Tiago, para ele pontuar alguma coisinha também. Vamos nós. Eu apertei sem querer, peço perdão aí. Tranquilo. Então, Caibar Schutter disse que a primeira coisa que eu preciso fazer para limpar meu coração é conhecer o que é que está sujando ela. Então, a gente descobrir que a gente julga os outros, que a gente é preconceituoso, que a gente é exigente, que a gente fica culpando os outros quando a gente erra. Descobrir que a gente é possessivo. Minha mulher, meu esposo, minha filha. Eu quero saber, a gente até ri um pouquinho, mas sem faltar o tema, tá? Eu fico imaginando quando a pessoa diz assim, colegas, eu sou o dono do meu corpo. Eu já perguntei à pessoa, vem cá, você comprou em que loja? Cadê a nota fiscal? Porque eu não vi. Porque eu li no Evangelho que Jesus disse, dá-te conta da tua administração. Vou falar aqui porque tem gente madura, tá? Não teve um jovem, criança aqui. O esperma foi de meu pai. O óvulo foi de minha mãe. A barriga foi de minha mãe. Eu nasci, o ar foi Deus que me deu. Eu quero saber o que é meu. A única coisa que é minha inteligência e minha moralidade. Isso é meu. O resto é empréstimo, é administração. Então, para que esse sentimento de posse que prende a gente à matéria, prende a gente às pessoas, que diga isso, feminicídios e outros sídios, se prendendo a pessoas... Eu já falei sobre esse autor aqui, para continuar na leitura do livro. Albert Schweitzer, grande médico francês, humanitário, uma pessoa maravilhosa, quando estava aqui, ele disse, todos nós vivemos juntos, mas no fim morreremos separados. Então, nada de posse, isso também suja o coração, isso também suja a alma. Então, Caibar Schutter dá a primeira lição, autoconhecimento. O próximo, ele fala, interrogar cotidianamente a nossa consciência, exercitar um culto estritamente interno, não aquele culto pagão. O que é que ele está falando aqui que é importante? Em nenhum momento a doutrina espírita condena que você, quem gosta de fazer prece, com a mão junta, fechar olhos, ficar de joelhos, isso para a doutrina espírita não tem nada a ver. A proposta é que você, pelo pensamento, a sua prece sai do telhado, né? Que dizem, passe pelo telhado e alcance Deus. Agora, vamos ser sinceros aqui. Para a gente conversar com Deus, eu quero só abrir esse parêntese, tá? Está dentro do tema, mas deixa eu abrir esse parênteses. Para a gente falar com Deus, não precisa ter ritual. É uma conversa de filho para pai. Vocês são pais, avós, sabe o que eu estou dizendo, nós, né? Então, é uma conversa direta. Senhor, eu hoje, vou brincar aqui com o Adalberto só para ele rir um pouquinho. Eu hoje torci por vitória, fiquei com dor de cabeça, Senhor. Me perdoa, eu sou Bahia. Pronto, falou a verdade para ele. Agora, se o anjo da guarda vai lhe consolar, se ele vai mandar um mentor para se consolar, ótimo para você. Agora, sabe, que raciocine comigo. Olha, Luiz, que contratempo. Veja bem. A gente estudou no livro dos Espíritos os atributos de Deus, não foi? Lá nos atributos divinos diz que ele é imutável, é soberanamente justo e bom, imaterial, onipotente, onisciente, onipresente, único. Agora, veja bem, se ele é onisciente, ele sabe de tudo. Então, como é que você vai fazer uma prece, uma conversa com ele, querendo enganar ele, omitindo conversa? Não adianta. Ele já sabe de tudo. Então, fala a verdade para ele, Senhor, da prece que a gente faz no dia a dia, né? Senhor, o Senhor sabe que eu estou errado, ou o Senhor sabe que eu estou certo. Eu sei que fulano errou. E conversa, essa conversa ajuda a botar para fora tudo que está nos magoando, nos trazendo coisas ruins, e ao mesmo tempo a gente expande o perispírito, ciência, expande o perispírito e abre o campo para que os mentores possam lhe dar intuição, explicação, conforto. Mas aí eu vou avançar mais um pouquinho, fechando parênteses. Quais são as coisas que mais sujam o nosso coração?
perguntar para duas pessoas aqui, antes de eu falar. Alberto, diga uma coisa aí que normalmente surge no nosso coração. Uma coisa que, um comportamento, alguma coisa. Em uma palavra. Preconceito. Preconceito. Marilene, boa noite. Diga uma coisa aí que pode sujar o coração, que macula o coração, na sua opinião. Está antenado, escutando? Diga aí, Marilene. Maldade. Maldade. O coração para mim é maldade. Quem falou? João falou. Foi Léo. Eu vou entrar, ódio. Põe ódio aí no meio. Gostei. Tá na minha lista. Fidelis. Não gostei do ódio, não. Gostei da fala, viu? Fidelis. Orgulho. Mais um, Tiago. A raiva. Agora, olha que engraçado. O Tiago está com a imagem dele de Jesus. Aí estou imaginando que Tiago aqui é o apóstolo, né? É bom saber. Mas vocês foram felizes. Olha só, eu vou trazer alguns aqui que casam com o que vocês falaram. O ódio. Vitor Hugo, no livro Sublime Expiação, por Divaldo Franco, ele vai dizer que o ódio é um tóxico que corrói o vasilhame que contém. Retido destrói, espalhado envenena. Que corpo retido é esse? Que objeto que retém é esse? O corpo. Então, a pessoa com ódio gera o quê? Taquicardia, derrame, aneurisma, problemas no pâncreas, no rins, no fígado. É uma situação complicada. E, ao mesmo tempo, a pessoa com ódio é mal-humorada, ninguém presta, pode chegar a brigar. Então, é uma pessoa que não é uma boa companhia. Outro elemento que prejudica muita gente é o ressentimento. Olha a palavra ressentir. Todo mundo tem um pouquinho. E a gente ainda se magoa com as pessoas, que eu vou falar da mágoa também. O que é ressentimento? Sentir de novo. Porque assim, meus colegas, não vamos nos enganar, não. Alguma coisa que alguém fez contra a gente pode até perdoar, mas não esquece. Porque a memória não deixa esquecer. Mas o problema não é lembrar. O problema é alguém dizer assim, miserável, vá com Jesus até o poste, depois do poste Satanás lhe pega. Aí não dá certo. Esse tipo de comportamento não é correto. Então, ressentimento é outro elemento que prejudica muito. A mágoa. Hermance Dufour, no livro Mereça Ser Feliz, ela diz que a mágoa é a raiva que ficou na geladeira. Na primeira oportunidade, você bota para fora. Tem pessoas que dizem assim, Alberto, eu não tenho mágoa não, mas eu guardo nomes. Adiantou o quê? Eu não guardo mágoa, mas guardo nomes. Entendem? Então, o orgulho que foi dito aí, o orgulho e a vaidade caminham, sempre os outros estão errados, eu sou melhor do que os outros. Em que a gente é melhor do que ninguém? O cemitério está cheio de doutores, de gente branca, de louros olhos azuis, bonitões, está tudo lá. Então, nós temos que ser melhores do que nós mesmos. Então, tudo isso contribui para nós analisarmos o que é preciso para limparmos os nossos corações. Mas continua Caibar Schutel. Fazer culto exterior sem o interior é o mesmo que caiar sepulcros que guardam podridões. E aí alguém falou de orgulho, Fidelis, aqui, ó. Limpar o coração é renunciar ao orgulho e egoísmo, com toda a sua prole malfazeja. É pensar, estudar, compreender, é crer no Filho de Deus, Jesus, pelos seus ditames redentores. E aí, eu não vou perder a viagem, né? Toda vez que vocês me botam na marca do pênalti, eu vou fazer meu gol, né? Veja bem, vamos fazer uma comparação. E o que eu vou dizer aqui não quer dizer que não possa fazer, tá? É claro que é muito bom nós buscarmos essa paz, essa pureza no coração na casa do Cristo. Seja na igreja católica, seja na igreja protestante, seja no próprio centro espírita. Mas a questão é que muitos de nós, não vou generalizar, tá? Mas muitos de nós buscam na casa espírita milagres. Eu apronto o dia todo para de noite tomar um passe e me limpar. Não vai. Eu apronto a semana toda para meu nome ir para desobsessão, para afastar o espírito. Não vai. E tem casa espírita que promete isso. Não está certo. A casa espírita promete o quê? Consolo, conforto, esclarecimento,
promete lhe dar força, mas é você que tem que tomar vergonha e mudar seus destinos de sua vida. Você tem que ficar de pé para poder se melhorar. Eu já contei meu caso aqui, vocês deram risada, não vou contar de novo para não me expor muito, mas já passei por isso. Fui para uma casa espírita, tomei passe, o mentor disse, não suje não. Aí fui lá, me sujei de novo. Aí vou passar, dá o passe. Não suje não. Me sujei de novo. Quando eu voltei, se eles não vão dar passe não, pode ir embora. Aqui você não fica não. Aconteceu comigo isso. Claro que hoje em dia a gente não faz mais isso, mas é importante pontuar. As pessoas, Alberto e colegas, substituem a hóstia da Igreja Católica pela água fluidificada. As pessoas estão substituindo o confessionário do padre pelo atendimento fraterno. As pessoas estão substituindo a homilia, a homilia de domingo pelas palestras doutrinárias. E não é assim. É importante entender isso. A casa espírita é um hospital, é uma escola, é um pronto-socorro, é um lar, mas, sobretudo, é um lugar de busca de transformação moral. Então, acho que isso casa com o tema assim. Se a cada dia que eu vou na casa espírita e me torno um trabalhador, procuro fazer o melhor, eu vou limpando meu coração através do trabalho no bem. E aí, no final aqui desse parágrafo, do texto, eu gostei muito de Caibar Schutel, porque ele dá uma receita, que ele falou dos problemas, e agora ele dá uma solução para a gente, efetivamente, a partir de agora, a gente começar a limpar, usar as ferramentas de limpeza do coração. Primeiro ele disse, sejam bons. Mas alguém vai dizer aqui, Eusébio, peraí, eu li lá no Evangelho que o menino chegou para Jesus pedindo para seguir ele, e elogiou ele, mestre, nós sabemos que tu és bom. Aí ele disse, bom é Deus. Não, realmente, bom na perfeição de Jesus, só Deus mesmo. Mas nós somos bons também, porque podemos fazer o bem. Está lá no livro dos Espíritos. Não basta apenas não fazermos o mal. Deixar de fazer o bem é o mal. Então, a vida o que... Vou brincar aqui com o Tiago. O que Tiago fez é problema dele, não tem nada com isso. Nem assim, não. A dor de Tiago é minha dor. Eu não vou tomar a dor dele para mim. Não é isso. Mas vamos me compadecer da dor do outro. Então, deixar de fazer o bem é um mal também. Outro ponto, indulgência. Alguém falou aqui de discriminação. Indulgência é você se colocar no lugar do outro, colega. É ter compaixão, é ter paciência, é não julgar. Cada um que sabe a dor e o prazer de ser o que é. Cada um aqui, se eu for pedir para contar uma história triste da sua vida, o que não vai faltar aqui é 30 horas de conversa. Agora, engraçado, colegas, eu quero que vocês tenham paciência comigo nas minhas coisas que eu fiz, me deem consolo, me deem um ombro amigo, mas eu não faço a mesma coisa com vocês. Isso não é indulgência. Está lá no BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Outro ponto importante que Caibar Schutel orienta, porque a gente limpa o coração, é ser caridoso e humilde. Não é o Espiritismo que diz, fora da caridade não há salvação? Então, o que é caridade? Caridade é mais do que solidariedade e humanidade. Caridade é você, por exemplo, está dando um passe na casa espírita, tem 20 pessoas, você deu o passe, chegou mais 5, e você vai lá e completa, e não diz assim, não, só vou dar 20 porque eu sou pouco preparado para dar 20. É você ser convidado para uma palestra e não dizer, eu estou com a agenda lotada, não tenho tempo. Não, tem que arranjar um tempo. Você renasceu para fazer palestra, tem que fazer. Então, caridade é você fazer o bem com renúncia. Eu ligar para alguém aqui, pelo amor de Deus, Alberto, 2 horas da manhã, quem é que está me ligando? Eusébio, o que é, Eusébio? Por favor, senta aí, faz uma prece para mim que eu não aguento. De manhã eu faço, agora eu estou com minha mulher, vou dormir. Imagine. Então, caridade é renúncia, é entrega, é abnegação, é devotamento, é muito mais. Humildade, como sempre, os humilhados serão exaltados. Não foi Jesus que disse? Se eu não nasci para servir, se eu não nasci para servir, eu não sirvo para viver. No mundo espiritual, vocês sabem a história toda de André Luiz. Achou que ia ser médico lá, quando chegou, foi o quê? Foi lá para as câmeras de retificação fazer limpeza do chão. Na espiritualidade, o pessoal confunde, colegas, humildade com simplicidade. Simplicidade é material, humildade é moral. Nem toda pessoa simples é humilde.
Mas, com certeza, toda pessoa humilde é simples. A pessoa humilde se contenta com o que tem, não fica buscando coisas para se complicar, sabe? Não se compara com ninguém. É muito bom. Mas ele continua dizendo aqui que, ao final, é importante que a gente abrace as pessoas e pratique o bem, sorrir para as pessoas. Mas eu gostaria de trazer o meu contributo para essa exposição doutrinária. Meus amigos, como é que eu posso pensar em puros de coração, que é o tema, sem pensar na nossa sociedade hoje? Eu já falei isso aqui na palestra passada, eu vou ser repetitivo, mas é meu mantra para que a gente possa repetir também. Hoje tem 5 situações, Alberto e colegas, que estão acabando, não digo acabando, estão complicando a nossa sociedade. A primeira, suicídios. Vocês têm conhecimento, podem pesquisar lá no Google, no Conselho Federal de Medicina. E na Organização Mundial de Saúde. Colegas, não caiam da cadeira, não. A cada 4 segundos, 1, 2, 3, 4, uma pessoa está morrendo, se matando a cada 4 segundos no mundo. No Brasil, a cada 42 segundos, um jovem se mata de 14 a 29 anos. Outro problema grave, aborto. Nunca se viu tanto aborto na vida. Virou uma festa. As pessoas estão se relacionando sexualmente, sem camisinha, sem prevenção nenhuma. Engravidou, tira. Virou festa. Outra situação, drogadição, que diga as facções, que a gente agora não pode nem tirar uma foto para botar no Instagram com o dedo assim, que é sinal de facção, pode morrer. Então, a pergunta que eu faço é, já que aqui é uma sala de estudos, e a doutrina espírita, e o movimento espírita, e nós espíritas, estamos fazendo o quê para melhorar essa situação? Isso é importante pontuar. Então, não é só fazer trabalhos dentro das 4 paredes, temos que fazer algum tipo de trabalho social também, para nos levar informação. Sobre o quê, Eusébio? Sobre a imortalidade da alma. As pessoas estão perdendo a crença na vida depois da morte. Voltaram a viver como no século XVIII, um bacanal, uma situação horrível, que acha que tudo vai terminar com o túmulo. Então, eu não podia terminar essa minha exposição sem fazer esse link da pureza doutrinária com o papel do trabalhador espírita, do papel da casa espírita. A gente tem que ir para a linha de frente, colegas. Não vamos ter medo, não. Vai ter obsessor querendo matar a gente? Vai. Foi Filomena Miranda que disse lá no livro Nos Rumos do Mundo e Regeneração. Vai ter gente querendo prejudicar, mas vamos para a linha de frente. Vocês acham que quando eu faço uma fala aqui, eu não apanho de noite? Apanho de noite, apanho de manhã. Mas não estou preocupado com isso, não. Eu tenho que cumprir minha obrigação. E minha obrigação é divulgar, através da doutrina espírita, esses ensinamentos que a gente passou hoje. Então, Alberto, como é uma sala de estudos, eu ainda estou tendo tempo, me parece, eu não sei, eu deixei aberto para qualquer posicionamento, questionamento, alguma coisa que eu falei que precisa ser mais esclarecido. Eu estou aqui à sua disposição de todos os colegas. Mais 10 a 15 minutos. Diga, Léo. Ô, meu querido, e essas caridades que o pessoal faz assim, de ostentação, que você acha desses atos? Você acha que é válido também? Essas caridades de ostentação? Sem nenhum julgamento, Uhum. É melhor fazer do que não fazer, primeiro ponto, né? Uhum. Agora, veja bem, o que é que disse Jesus? É igual a prece. A caridade, ela é feita em silêncio. Uma verdadeira caridade... Vamos melhorar o discurso, porque eu tenho que falar com propriedade. Aqui é uma sala de estudos, eu tenho que fundamentar o discurso. Toda vez que você faz o bem se exibindo, você está praticando um ato humanitário. Você está praticando solidariedade, não caridade. A caridade, ela é silenciosa, ela é simples, ela é intempestiva, ou seja, você pode fazer a qualquer momento, é sempre disponível, sempre acompanhado, aquela cesta básica com a palavra de conforto, é acompanhado com uma visita, é acompanhado se a pessoa quiser botar o nome na vibração, é acompanhado se a pessoa quiser tomar um passe para poder ficar melhor, é acompanhado pegar o nome da pessoa para levar para a desobsessão, e se puder ainda, essa cesta básica que é acompanhada com um convite à pessoa a vir assistir uma palestra na Casa Espírita, se ela quiser. Então, caridade é um pacote, é um conjunto de ações.
mas que é feito com simplicidade, com humildade. É bem verdade que você vai dizer assim, mas Jesus, ele curou da frente de todo mundo. Ele curou para provar que Deus existe e que ele era filho de Deus. Mas ele fez muita coisa que não foi divulgado. Quantas coisas que irmã Dulce fez sem saber, Divaldo fez sem saber, Chico fez que ninguém sabe. Então, eu não acho, assim, na minha opinião, não é a opinião da doutrina, é a opinião de Eusébio. Você perguntou a Eusébio. A não ser que seja, como eu propus aqui para Adalberto e os colegas. É uma caridade da minha parte, se você me permitir, ou que graça eu poder, ir presencialmente aí fazer um seminário para ser cobrado, para ajudar a arrecadar dinheiro para casa. Aí eu tenho que me aparecer mesmo, que é para o bem da casa, não é para o meu bem. Então a caridade verdadeira é aquela que promova você, humilhando quem está precisando. Olha, Adalberto, olha, Léo, isso é tão sério. Você imagina, eu fico olhando as emissoras de televisão, Alberto, na hora do jornalismo, que o repórter vai lá para falar da fome, pede a pessoa para entrar dentro de casa, abrir a geladeira, que está vazia, abrir o armário. Eu acho isso uma humilhação. Porque se o repórter fizesse isso e depois desse a comida, menos mal. Não dá o ibope e depois vai embora. Entende? Então isso não é caridade. Isso é um ato humanitário. Isso pode ser solidariedade, mas caridade ele é muito mais profunda. Não sei se eu respondi. Perfeito, amigo. Bacana, adorei. Você é maravilhoso. Alguém ia falar alguma coisa? Marilene. Seu áudio está fechado. Se você está falando... Eu também acho assim, porque uma caridade que você faz não precisa espalhar para ninguém, não. Eu mesmo faço minhas coisas e ninguém sabe. Não é só na base do dinheiro que a gente tem que fazer uma caridade, não. Para a humanidade a gente tem que fazer. Até uma conversa com a pessoa. Ontem mesmo uma irmã estava doente no domingo. Ontem, antes de eu ir para a casa da minha mãe, eu fui lá, dei conselho a ela, para ela tomar o chá dela. Eu acho que assim também é uma caridade. Ela se sentiu melhor. Eu não pude ir lá, mas amanhã eu vou. Quando a pessoa está precisando de mim, eu vou ali e faço. Ninguém da minha família precisa saber e eu não quero que ninguém saiba. Isso que é uma caridade, não é dizer que está ajudando meus parentes e estou fazendo caridade. Alto lá. Parente não precisa fazer caridade, não. A gente tem que fazer um favor. Exatamente. Eu acho assim. Deixa eu trazer aqui rapidinho, antes de alguém perguntar mais um pouco, uma breve narrativa que está no Evangelho. Lembra lá no Evangelho que tem um assunto chamado infortúnios ocultos? Lembra da mulher? É uma mulher dama francesa que estava numa festa no seu castelo. E em um momento lá da festa, altas horas da noite, ela pediu para dar uma saída, aquela saída francesa, que ela era francesa, para fazer uma maquiagem, retocar a maquiagem. Então ela sobe as escadarias, vai até o quarto, que fica na parte de cima do castelo, troca de roupa, tira aquela roupa de luxo, bota a roupa simples, desce pelo fundo do castelo, já estava esperando uma carruagem cheia de comida, roupa, pega a carruagem, vai lá para o subúrbio da França. Quando ela está chegando lá, na primeira casa, o pessoal já conhece a carruagem, vinham as crianças, abraçaram ela, minha tia, não disse, eu estou falando tia só para trazer para a nossa realidade. Então ela entrou na casa, de uma das casas, cumprimentou a família, deixou a cesta básica, a roupinha, e foi conversar com a esposa. E está lá na obra, está lá no Evangelho, essa narrativa. E ela perguntou, cadê seu marido? Está lá no hospital. Ela disse, se preocupe não que eu vou ver ele. Foi lá no hospital, visitou o marido, disse, fique tranquilo, já estive lá. Aí acalmou ele direitinho, depois ela continuou o trabalho, voltou com a carruagem vazia, entrou pelo fundo, trocou de roupa, desceu para o salão, ninguém percebeu quanto tempo ela estava fora, porque estavam bebendo, etc. Eu pergunto, essa mulher fez caridade? Fez. Ninguém viu, ninguém sabe, e é uma pessoa que já fazia direto. Um dia ela está andando pela feira em Paris, e de repente uma pessoa que ela ajuda ia cumprimentar ela, silêncio. Assim falava Jesus. Não conte para ninguém, não. Então, caridade, eu penso que é desse jeito. É você procurar infortúnio oculto. Eu morava em São Sebastião, quantos jovens queriam se matar, estava um suicídio horrível na cidade. Eu me comprometi a minha vida física para poder ajudar alguns jovens e ainda sair mal na situação. Mas eu sei que importa que eles hoje estão bem, estão formados na faculdade, estão bem de vida, mas eu saí mal na história, sabe? Que é adulto com jovem, já imagino o que é que sai de conversa, né?
mas eu estou preocupado com isso. Se eu fosse procurar os pais, talvez não me deixassem. Se eu procurasse a polícia, talvez não me deixasse. Então, eu, como professor deles, ajudei, que queriam se matar porque pegaram a doença. Ajudei porque o pai queria me bater assim. Então, estou contando isso aqui, não é para me envaidecer, não. Eu estou abrindo a brecha, Léo, para mostrar que são coisas que eu já fiz há anos, que, eu não sei, que agora eu acho que deve estar muito melhor, mas que caridade é isso, é você fazer em silêncio, mas fazer com carinho, com respeito. Disse. Boa Grande noite. Disse. Gostei da foto. Boa noite, meus queridos. Olha, quero fazer uma pergunta. Qual é a diferença entre o favor e a caridade? Pronto. Eu prefiro narrar. Digamos, Disse, que eu moro aí em Santa Amaro. Veja bem, favor e caridade. Aí eu moro em Santa Amaro e vou criar uma situação que eu não quero atrair para mim, não, é só fictício, tá? Eu estou passando fome, dificuldade, não tenho o que comer. E aí, de vez em quando, eu bato na porta de sua casa para comer meio-dia. Aí bati na segunda, na quarta, na sexta, no domingo, lá vou eu. Toda semana, 3 vezes por semana, eu estou em sua casa. Porque você fez um favor para mim de matar minha fome um dia, eu gostei, estou indo todo dia. Eu pergunto, esse favor seu não virou agora obrigação? Que agora, mais do que nunca, você vai se sentir obrigada por o meu comportamento. De todo dia que estiver em sua casa, você me dá o que comer. Mas não foi isso que você fez comigo. Você me deu uma ajuda para eu ficar de pé, para correr atrás dos meus prejuízos, correr atrás para poder continuar de almoçar. E não ficar usando você para ficar de pé. Às vezes é isso, Disse. Tem pessoas que a gente ajuda e depois quer fazer a gente de bengala. Quer abusar da nossa boa vontade. Então, o favor acaba virando obrigação. Favor a gente deve fazer sempre. Desculpe. Porque a gente também precisa que as pessoas façam por nós. Mas caridade é uma coisa, como é que eu posso dizer, linear. É uma coisa que você faz com naturalidade. Você é uma pessoa que, como diz Paulo de Tarso, disse, você anda em estado de prece, procura passar o dia todo em equilíbrio, os mentores fazem com que pessoas procurem você para você ajudar. De uma hora para outra, alguém lhe deu alguma coisa que você não esperava. Cai um dinheiro em sua conta a mais. Acontece alguma coisa para você fazer com aquele bem que você recebeu da divindade, o bem ao próximo. Então, isso é a caridade de todo esse contexto. O favor, não. O favor a gente faz por convenção social, faz favor para buscar em troca alguma coisa, que muita gente faz isso, faz favor para receber em troca, que diga os empregos, né? Que diga os cargos públicos. Então, no meu entendimento, a diferença seria nessa narrativa que eu dei. Favor a gente faz uma vez ou outra, porque a gente tem que fazer mesmo. Caridade é sempre. Favor eu posso dizer, não quero fazer, ou não tenho condição de fazer, mas caridade, Disse, você não tem o que me dar de comer, você liga para o Alberto para pedir 1 quilo de feijão, liga para o Alberto para pedir 1 quilo de arroz, fidelis de macarrão, junta tudo e me dá uma cesta. Isso é caridade. Mesmo, não foi favor, que você não tinha. Entende? Eu acho que é isso que eu entendo sobre a diferença de favor e caridade. Não sei se eu lhe ajudei. Não, eu entendi assim. O favor, por exemplo, às vezes a gente faz favor para o outro, por exemplo, assim, prestar um dinheiro que a gente sabe que vai receber. Então, não é caridade, né? É favor. A gente está fazendo, ou então, alguma coisa que a gente sabe que a gente depois vai lucrar com aquilo, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, fiz tanto favor lá para fulano e fulano não me retribui. A gente fala assim, agora caridade, eu nunca nem falei. Aí eu fiz caridade lá para fulano e ele não me retribuiu. Então, tem uma diferença bem grande, né, entre o favor e a caridade. O favor é quando a gente vai receber de volta, né? E a caridade é da alma, né? Você vai dar risada agora, Alberto? Acho que é o horário, porque você está mexendo o rosto, deve ter passado do horário, né? Veja bem, Disse. Deixa eu lhe contar uma história. Eu fui professor do ensino médio aqui em Salvador. E ensinava filosofia. E teve um aluno que teve uma dificuldade, faltou a prova, e aí eu tive o cuidado de pedir a coordenação para ele ficar no final da aula, expliquei o assunto, não fiz uma vantagem para ele diferente dos outros, não, mas o ajudei, porque ele só precisava da minha nota para passar de ano e concluir o 2º grau. E aí ele passou, dei a média, dei direitinho, beleza. Nunca mais eu vi, porque a escola fechou. Um dia Disse, colegas, eu fui cuidar dos meus dentes. Quem está lá na cadeira de dentista para cuidar do meu dente? Quem? O aluno. Né? O aluno dentista. Ele me reconheceu, porque esse povo jovem, quando fica adulto, ele não me reconhece ninguém.
Professor Eusébio, eu sabia que eu conhecia esse nome Eusébio, é o senhor? Sim, mas não foi eu não, pelo amor de Deus, olha, meus dentes só tem um pouco aqui, Deus que ainda brinquei um pouquinho. Não, o senhor lembra de mim? Não, eu sou aquele aluno fulano. Quer dizer, eu fiz aquele ato lá atrás, disse, sem esperar em troca, porque é escola particular, eu não fiz para receber um dinheiro extra, eu não fiz para a diretora me promover, eu fiz porque eu me coloquei no lugar dele, mas não fiz por nada. E aí, em troca, resumindo, tudo bem que eu fui com o plano de saúde, mas olha, se você precisar, professor, não precisa de plano não, ligue para mim e venha que eu lhe ajudo. Agora é que está o segredo. Não é porque ele disse isso que eu vou abusar dele, que aí a minha caridade passa a ser favor. Não é porque a pessoa se predispôs para mim que eu vou abusar, entende? Aí já muda de figura. Tiago levantou a mão. Oi, Eusébio, mas o tratamento do dente ficou mais barato? Ficou. Então tá bom. Então foi trocado a caridade. Ficou. Porque o plano de saúde não cobriu o procedimento, ele fez. É. Diga, Tiago. Mas não consegui ficar bonito não, viu? Continuo feio. Diga, Tiago. O celular tá apertando de novo quando eu minimizo. Ah, beleza. É porque você tem que falar alguma coisa. Jesus quer falar com você, não está deixando. Viu? Vamos nós. Bom, Alberto, eu estou aqui à disposição para mais alguma coisa, algum questionamento, algum posicionamento. Fidelis. Eusébio, sua reflexão foi muito boa, viu, Eusébio? Você falou sobre o magnetismo, né? Quem pratica o magnetismo geralmente cria um invólucro em forma de si. Você falou também do autoconhecimento que todos nós temos que buscar, seja onde for, no colégio, nas religiões, né? Muito bem a palavra. Falou também sobre da posse, né? Geralmente o ser humano quer ser possessivo de tudo, né? Quer ter posse do outro, quer que o outro faça só o que ele queira. Falou da prece também. A prece é muito boa. Quanto mais a gente faz a prece, eu acho que nós temos proteção do divino. E falamos também sobre o que prejudica o nosso coração, o nosso cérebro, né? Que é o orgulho, o ódio, o ressentimento, a mágoa. Tudo isso também eu acho que a gente tem que esquecer, que não possa nem esquecer, né? Mas que a gente não alimente, né? Tudo e perdoe também aqueles também com recursos menos do que a gente, né? E caminhamos, né? Falou também sobre o que o bem é ser bem, né? Que isso é o principal de uma religião, é você ser bom, ser bem, ser justo e ser honesto, né? Eu acho que toda religião precisa disso aí. Falou do suicídio também, que vai ser também um assunto muito debatido daqui para frente, né? Do jeito que a gente está vendo as coisas aí andando, e a gente vai ver que vai ter muito suicídio. Aborto a gente vai ser também, em comparação com o suicídio também, caminhando junto, porque isso está dependendo das famílias, né? Que as famílias geralmente não estão existindo, são poucas, né? Que dá aquele suporte, aquela solução aos filhos e tudo. E tá aí também falou das drogas, né? Que a droga também está avassaladora, né? Muita gente fazendo quadrilha, todo dia você liga o jornal, você está vendo aí muito crime, né? Muito assassinato devido à quadrilha, foi o que você falou aí, isso muito bem. Então, parabéns a você, que Deus te ilumine, te ajude e continue nessa trilha. Muito bom. Valeu, Felipe. Só queria pontuar uma coisinha a mais também, que agora não está grande não, mas está acontecendo. Família, no Brasil é crime. No Brasil é crime. Famílias vendo que o pai, a mãe, o parente, está no hospital em estado terminal, está autorizando a eutanásia. Né? Está autorizando, assim, não precisa nem, já dorme no dia seguinte, né? Doutor, aqui ó, a gente autoriza, está assim, desse nível agora, certo? Então isso é grave. Nós somos contra qualquer tipo de violência contra a vida. E a gente não pode ter medo disso. Eu que agradeço, enfim, a oportunidade da casa, participar desse trabalho, foi muito bom, eu agradeço bastante.
Eusébio, muito grato, meu amigo, pelas suas palavras. Como sempre, você de uma forma bem didática, né? Simples, que alcança a maioria das pessoas, né? Uma linguagem muito boa. Eu gosto muito de contextualizar certas palavras que nós trazemos do passado, tipo pureza de coração. E às vezes a ideia que muita gente tem é que pureza é alguém que atinge a santidade, alguém perfeito, coisas que muita gente, que as pessoas é impossível alcançar. Como é que contextualizar essa palavra, Zé, para os tempos de hoje, torna ela mais simples, que nós podemos alcançar, né? Pureza. Né? Como a gente pode contextualizar ela assim, de uma forma bem simples e que todos se sintam, né? Que é possível a gente conseguir atingir esse clímax, né, necessário para que a gente consiga realmente ver não só Deus, mas ver o outro semelhante. Né? Porque vai ser impossível, né? Eu acho que vai ser impossível a gente ver Deus sem primeiro não aprender a olhar e ver aqueles que estão próximos. Né? Eu gosto muito de contextualizar certas palavras para poder a gente desmistificar, tornar acessível. Né? Eu não sei, depois eu vou fazer maiêutica socrática com você, eu vou devolver para você a pergunta para ver se você tem alguma sugestão de palavras. Mas deixa eu trazer uma fala de Hermance Dufour. Ela diz no livro Reforma Íntima Sem Martírio que a gente não deve ter neurose de santificação. Então não é porque eu sou espírita que eu já sou perfeito, que eu já sou bonitinho, não é porque eu assisti 30 palestras, dei 50 pás, que eu já sou anjo. Não é essa a proposta. Né? Então, eu não sou puro, estou buscando pureza, não é uma palavra, sabe? Eu acho que é um combo, um conjunto. Eu preciso ter disciplina, responsabilidade, prudência, amorosidade, abnegação, devotamento, firmeza, humildade. Então, acho que é um conjunto de fatores que vão levar a essa pureza. Porque também, se fosse uma palavra, em uma encarnação só a gente conseguiria. Então, como eu não posso definir uma palavra, não sei se tem algum sinônimo de pureza, limpeza, seria muito fraco esse termo. Então, eu acho que é um conjunto, sabe? Agora, uma coisa eu preciso saber, o que é que eu sou hoje? Eu não posso mentir para mim mesmo. Eu sou uma pessoa ainda que dou nome feio, então diminua até você deixar de dar. Eu sou uma pessoa que toma minha cervejinha no final de semana, uma grade, tome 10, até deixar de tomar. Eu sou uma pessoa que fala da vida dos outros, de segunda a sexta, fala só segunda, quarta e sexta, diminua um pouquinho. Então, sem neurose de santificação, sabe? Buscar, e se cair, resvalar no erro, peça perdão a si. Não fique dando importância, colegas, ao comentário dos outros, dentro do filho ao coletivo. Ninguém vai definir sua vida final. Então, eu acho que a pureza é uma conquista, é um esforço, sabe? Eu acho que eu posso parafrasear para terminar a palavra pureza com aquela frase: reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Acho que quando eu conseguir fazer isso, eu alcanço a pureza doutrinária. Grato, meu amigo. Muito obrigado. Mais alguém? Antônio Valentim. Esse é o bigode de ouro. Assim me disseram, viu, Antônio? Eu não sei de nada. Me disseram que você era o bigode de ouro. Vocês estão me ouvindo? Estou. Eu não tenho pergunta, mas eu quero apenas expressar o meu sentimento do momento, né? Pois, considerando que em doutrina espírita tudo é muito mais profundo, muito mais amplo do que as nossas limitações nos permitem enxergar. Você vem para a nossa felicidade como instrumento da bondade do Pai, que conhece profundamente as necessidades de cada um de nós, e aqui no conjunto, já que estamos juntos na sala de estudo Chico Xavier, graças a Deus, e
pega este tema e dá uma amplitude de uma maneira que realmente não fica dúvida para nós, assim quero crer, com relação a esta pureza de coração, da forma bastante ampla como realmente você fez, meu querido Eusébio. Que Deus continue te abençoando, te iluminando. Os exemplos é sempre maravilhoso para ilustrar e facilitar ainda mais, enriquecer as nossas interpretações, as nossas assimilações. E o que eu verdadeiramente sempre espero e que busco viver na prática, espero que todos nós venhamos a fazer, é exatamente isso. Não apenas ter a felicidade de ter tido aqui o tema trabalhado dessa forma ampla, numa didática bem acessível, que nos fez compreender muito mais do que até então. Então, que Deus abençoe, que a espiritualidade amiga continue trazendo luz, enriquecendo o seu espírito, para sempre poder estar, quando convidado, e que isso não demore o próximo encontro com o irmão, a compartilhar conosco um pouco dessa luz. Que Deus lhe abençoe e a todos que, assim como eu, está tendo a felicidade de estar presente e sedentos desse aprendizado divino, não perder esta oportunidade deste banquete espiritual. Muita paz e muita luz para você e para todos. Obrigado, Antônio, pelas palavras carinhosas. Eu é que sou grato. Eu acredito que todo mundo já fez seus comentários. E assim pedimos para Eusébio finalizar com a prece da noite. Muita paz, obrigado. Deus te abençoe. Amado Mestre Jesus, Pai amantíssimo, benfeitores amigos, estamos mais uma vez, Senhor, aqui nesta noite, encerrando mais uma palestra pública doutrinária. Foi o Senhor que nos ensinou, Senhor, que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em teu nome, ali tu te farias presente. Então, Jesus, muito obrigado por ter estado conosco, como sempre, mas agora, particularmente, nesse trabalho que aconteceu aqui, nessa harmonia, nessa paz, nessa alegria. Perdoa-nos, Senhor, se porventura faltamos com a caridade para com a palavra com alguém, mas meu coração, nesse momento, entre aspas, estava puro. Eu falei daquilo que eu gostaria de ouvir se eu estivesse no lugar dos meus colegas. E que eles e elas aqui presentes, Senhor, tenham uma noite em suas casas de paz, de luz, que os magnetizadores do bem, espíritas, os preto velhos, caboclos, índios, todos essa falange de luz possa visitar a casa de cada um dos meus colegas aqui, fazendo essa sepsia em cada cômodo da casa, não para tirar ninguém daí, porque não somos melhores, mas para acalmar, suavizar, permitir que a luz penetre a todos que estiverem dormindo. E, sobretudo, Senhor, abençoe esta casa, essa sala de estudos, para que continue se edificando e multiplicando o seu trabalho em prol de todos nós. É nesse espírito de agradecimento, nesse espírito de paz, nesse espírito de luz, que a gente também pede, o mentor Viana de Carvalho, pede para também orar por todos que estão nos hospitais nesse momento, os que estão no último suspiro de vida, os que estão não desencarnando por algum motivo que não seja natural, a todos os lares desegrados, aos jovens estropiados do caminho, a nós outros ainda vilipendiados pelo ódio, pelo rancor, pelo ressentimento. A piedade, Senhor, de todos nós. Tenha compaixão de todos nós, Senhor.
alimenta a nossa fé, fortalece o nosso espírito. E para isso, eu convido a todos os presentes para repetirem mentalmente conosco, pensando na sua casa, aí agora, pensando no centro, pensando onde vocês quiserem, pessoas, a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, glorificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida que soubermos perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com esta prece, com a permissão dos mentores da casa e dos meus colegas aqui presentes, damos por encerrado no plano físico mais uma palestra pública doutrinária na noite de hoje. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de bem. Que assim seja.